Graça e a paz, povo de Deus. Venho deixar uma palavra mais que importante para seu dia, para sua tarde, para sua noite. Não importa o dia que você está vendo. O importante é que esse vídeo chegou até você. A palavra que eu quero deixar, ela se encontra lá em Mateus 5:13, que vai dizer assim, ó: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado e pelos homens. Vamos lá de novo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhes restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. A Bíblia está falando que a gente somos o sal dessa terra. E a própria Bíblia nos dá uma afirmação que somos sim o sal dessa terra. Por que você fala isso, Patrício? É quando eu olho para a Bíblia e lembro da mulher de Ló, a qual estava saindo daquela cidade e por um momento, por um descuido, por uma parada, se tornou uma estátua de sol. Mas Patrícia, ela se tornou uma estátua de sol porque ela olhou para trás. A Bíblia menciona assim, que ao olhar para trás, ela se transforma em uma estátua de sal. Mas Patrícia, só porque ela olhou para trás? Sim. Mas também tem um mistério para cima disso. Qual é? Eu entendo que todas as vezes que estamos caminhando, toda vez que o Senhor nos dá uma direção, a gente devemos seguir. Porque toda vez que a gente estamos seguindo uma direção, a gente estamos seguindo ela. Então quando a gente estamos caminhando, toda vez que a gente olha para trás, a gente para. Porque não tem como você caminhar olhando para trás. Certamente você vai cair, vai tropeçar, vai bater em alguma coisa. Então, toda vez que você olha para trás, você para. Então esse é o maior problema. Por isso ela se tornou uma estátua de sol. Porque toda vez ela ficava olhando para trás e parava, e parava, e parava, e parava, até que ela se tornou uma estátua de sal. É aí que está o mistério. E por que você está querendo dizer isso? E trouxe esta palavra para você entender. Agora vamos fazer uma análise sobre o sal. Esse sal que nós usamos dentro de casa, que usamos para poder fazer as nossas comidas, os nossos alimentos, as nossas refeições. O sal, quando a gente estamos frequentemente usando ele, pega o mistério. Quando estamos usando frequentemente o sal, ele está apto para ser usado. Ele está um sal dissolúvel, um sal solto. Mas quando a gente não usamos, faz uma experiência. Pega um sal na sua casa, depois que você tirou do pacotinho, já virou no seu potinho, deixa ele ali bastante tempo. Não mexa nele para você ver. Vai acontecer o quê? Esse sal, ele vai criar pequena, por tanto tempo que ficou parado, sem nenhuma movimentação, sem nenhuma colherzinha passando lá dentro, sem nenhuma mexida no pote, ele vai ficar completamente inerte, parado. Então, vai acontecer algo, que vão criar pequenas gotículas de água sobre ele, que vão fazer esse sal empedrar. Então esse sal agora, ele não vai ficar mais um sal mais soltinho, vai ficar um sal empedrado, duro, rochoso. Patrícia, então o que você está querendo dizer? Calma. Por isso que a Bíblia fala que quando o sal fica insípido, ele não serve para nada mais, a não ser para ser jogado fora ou ser pisado pelos homens. É isso que eu estou querendo te dizer. Lembra da mulher de Ló que eu falei que toda vez que ela para olhar para trás, ela para na caminhada, ela fica inércia,
E assim é você na caminhada. Assim é você no seu dia a dia. Assim é você na caminhada com o Senhor. Toda vez que o Senhor está te dando uma direção, você para no meio do caminho do processo para olhar para trás. Até mesmo para poder dizer, às vezes você está parado já, ele está aí olhando para trás e dizendo: nossa, eu pregava assim, eu orava assim, eu buscava assim, eu jejuava assim, eu me entregava ao Senhor assim, eu falava em mistérios assim. Você para e fica olhando para o seu lá atrás, só imaginando: eu era assim, eu fui assim, eu fazia assim. E não continua caminhando para viver o novo do Senhor que o Senhor tem para você. Mas você fica parando, olhando para trás. Aí você para. Você fica estagnado. Aí quando você se para, aí começa o processo da empedradez. Você começa a virar uma estátua assim de sol. Você começa a ficar petrificado. Porque você começa a dar político de água e começa a se empedrar. Aí você fica paralisado no lugar. Não volta nem para trás, não vai nem para frente, não sai nem para o lado, mas fica estagnado, parado, travado. É o inimigo que fez isso? É adversário? Não, é você mesmo. É você mesmo porque não está tendo movimento e constância. O movimento faz o sol ficar continuando em uso. Mas quando você para, empedreia. Aí agora vamos voltar de novo. Se você pega esse sal empedrado, creio que você já pegou algum sal assim na sua vida. Se você pega lá um sal empedrado e vai fazer a sua comida, vai jogar aquele sal empedrado lá dentro da panela para você fazer um arroz, um feijão ou temperar uma carne. O sal está empedrado, você vai jogar aquele sal lá, o que vai acontecer? Você vai acabar salgando a comida. Vai acabar salgando o arroz, o feijão, vai acabar salgando a sua carne. Por conta de quê? Porque ele está empedrado. Você não tem a noção e a quantidade certa de sal a qual você está jogando ali. Ele está pedrado. Aí você joga ele e acaba estragando o alimento. Está entendendo por que você está se tornando insípido? Por conta disso. Não tem como o Senhor te usar empedrado. Não tem como o Senhor te usar você dessa maneira que você está empedrado. Mas hoje eu quero trazer a solução para você. Hoje eu quero trazer a saída para você. Se você está assim, tem um processo. Você pode sim voltar a ser usado. Você sim pode sim voltar a caminhar com o Senhor. Mas tem um porém. Você pedrificou. Porque você é o sal da terra. Mas para Deus voltar a começar a te usar novamente, para a sua caminhada continuar, é necessário você passar por um processo do moimento. Vai ser necessário o Senhor pegar você, colocar no pilão e ficar amassando, até voltar àquela origem normal daquele salzinho solto, que consegue pegar na medida, que consegue temperar tudo da maneira certa e colocar o devido sabor que deve ter colocado em cada situação. Mas primeiro tem que voltar, tem que cair no moinho, tem que passar. O Senhor tem que moer novamente para você voltar a ficar da maneira que Ele quer. Mas passar por esse moimento não é fácil. Passar por esse moimento não é nada tranquilo. Vai ser doloroso, vai ser difícil, eu sei, mas é necessário. Talvez você já está até assim. Talvez você estava estagnado, parado, se tornou um sal insípido, mas teve uma posição diante do Senhor e falou: Senhor, eu quero mudança, eu quero voltar ao que eu era. Eu não quero viver na sombra do passado. Eu não quero viver naquilo que eu fazia. Eu quero fazer algo novo. Quero fazer algo diferente. Eu quero ter experiências novas. Eu quero ter relacionamento com o Senhor. Me proporciona isso. Aí quando você fala isso, o céu se agrada e o Senhor fala: agora sim, eu estou afirmando. Mas agora vamos passar aqui pelo processo do moimento. Aí o Senhor começa a te moer. Aí parece que agora que você voltou a fazer a obra do Senhor, agora que você voltou a exercer, agora que você voltou a se entregar, parece que as coisas estão tudo apertando.
está dizendo: devia ter ficado quieto, devia ter ficado parado. Está se levantando contra mim. Estão me perseguindo. Cada dia uma luta, cada dia um problema dentro de casa, na empresa, na rua. Um carro me fecha, quase me atropelaram, já me assaltaram, perdi o telefone, o celular quebrou, fui mandado embora da empresa. Aí você tá assim: quando eu me posicionei, tudo isso acontece. O que está acontecendo, Senhor? E o Senhor está dizendo: tá no processo do moimento. Tá no processo do moimento. Tô moendo você. Eu tô te moendo porque pedrificado não pode. Eu quero você constantemente. Então Deus está te moendo e você não está entendendo nada. Deus está te moendo, te moendo, te moendo. Mas quando você ficar pronto, o Senhor vai te pegar na mão. Sabe quando você pega uma areia soltinho, até mesmo um sol, você vira para a mão, ele escorre pela mão, escorre pela outra, escorre pela outra, escorre pela outra. Assim o Senhor vai fazer com você. E quando você chegar no ponto, ele vai pegar você, vai soltar assim sobre uma mão, vai soltar sobre a outra e vai falar: tá pronto. Tá pronto, passou pelo processo, suportou, não murmurou, não questionou. Vou fazer de novo, vou operar de novo sobre a vida dele e sobre a vida dela. É isso que o Senhor está querendo te dizer. Mas é necessário passar pelo moimento, é necessário ele te amassar. Mas Patrícia, a palavra está falando que os homens vão nos pisar. Se você continuar sendo pedra de sal, é isso que vai acontecer. Só vai servir mesmo para o homem te pisar, só para o homem te humilhar. Aí você vai ficar vivendo na sombra do passado, as pessoas pisando em você e te humilhando você. E você achando que tudo está normal. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes você está neste processo, parado, estagnado. O homem está até pisando em você, você não está nem percebendo. Está achando que é uma coisa normal. Isso acontece com todo mundo. Isso é normal, eu não vou... Mas está tendo humilhação. Enquanto o Senhor está dizendo: eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para ser um derrotado. Eu não te chamei para ser capacho. Eu não te chamei para ser chinelo de Satanás, para ele ficar colocando você nos pés. O Senhor te chamou o sol dessa terra para você temperar na medida certa. O Senhor chamou para você pisar sobre a serpente, para você pisar e esmagar a cabeça de Satanás e não aceitar a situação. Deu basta hoje. Chega de viver na sombra do passado. Chega de viver naquilo que você fazia. Chega de viver naquilo que você fazia diante da presença do Senhor. Não é tempo de olhar para trás e falar: eu fazia assim, eu pregava assim, eu louvava assim, quando eu tinha oportunidade Deus me usava assim. Não. O Senhor está te chamando. Vem para o moimento. Vem para o moimento. Eu quero te moer. O que eu fiz lá no passado não se compara ao que eu quero fazer no presente. Vem para o moimento. Ele está te chamando para te moer. Não é para te humilhar. É para você entender que sal é para temperar. Não é para ser jogado fora, não. Não é para poder ficar empedrificado, jogado, não. É para ser usado com constância. É para você temperar uma outra vida, uma outra alma. Para de graça. Para de graça. Deus está te chamando para um novo tempo, para uma nova história. Hoje Deus quer fazer uma aliança com você.
Mas só basta você querer. Só basta você se posicionar. Patrícia, eu preciso ir numa igreja. Eu preciso subir no monte. É bom. Mas a Bíblia nos fala aqui em Mateus 6,6 para que você entre para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Vai no local de intimidade. Vai no local do secreto e fala com ele: Senhor, eu não aceito mais a situação. Eu não aceito viver na sombra do passado. Quando eu olho para o passado, até mesmo pessoas vêm para me lembrar, para dizer: ô irmão, tu era uma bênção. Ô irmão, quando você louvava, o céu se abria. Quando você pregava, o inferno temia. A presença do Senhor era tão nítida na tua vida. Mas de um tempo para cá tu parou. Se posiciona na presença dele e fala: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu quero voltar a caminhar. Senhor, eu quero voltar a exercer. Senhor, eu quero chegar aonde o Senhor prometeu que eu ia chegar. Se é necessário eu passar pelo processo do moimento, me moa. Mas me prepare, Senhor, para viver o que o Senhor tem para minha vida. Mas se for alguma enfermidade, se for alguma obra, se for alguma coisa lançada para a tua vida para te impedir de paralisar, a autoridade que está sobre o meu lar agora e sobre a minha vida, eu decreto pelos céus que venha ser quebrado sobre a sua casa e sobre a sua vida. Seja liberado para fazer a obra. Não vale encantamento, não vale palavra contrária, não vale rezas, não vale obras contra a tua vida. Maior foi o sangue derramado, e é Ele que te libera hoje. É Ele que destrava hoje. É Ele que te impulsiona hoje. Seja liberado aí agora. Seja liberado aí agora. Pela graça que eu estou sentindo que te alcance neste momento, onde quer que esteja chegando a minha voz. Não importa se é gravado, não importa que você está ouvindo, se chegou até você, o Senhor está falando. Receba sobre o teu coração, receba sobre a sua vida, porque no mais o Senhor fará. Receba essa palavra e deixa Deus trabalhar, porque eu creio que em grandes lugares os seus pés pisarão, a tua boca será aberta, não para a tua exaltação, mas para a glorificação do santo nome do Senhor, e para que o inferno saiba, mortandade saiba, potestade saibam que o Senhor é Deus da tua vida, do teu lar, da tua casa e da tua alma. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Só vitória, que no mais o Senhor fará.